Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Força de axé para todos vocês. Passando por aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa Umbanda, né? A Umbanda, como foi a minha caminhada, como foi meu caminho, né? Durante todo esse tempo na Umbanda. Sempre é um aprendizado, gente. É um aprendizado sempre. A Umbanda é uma escola, né? Eu sempre digo que é a escola da vida, porque a gente aprende a cada dia. A gente se transforma, a gente muda, começa a ter uma outra compreensão sobre a vida, sobre as pessoas, sobre tudo que nos rodeia, né? Tudo que acontece na nossa volta. Nossa família, nosso dia a dia, nossos sonhos, aquilo que dá certo, aquilo que não acontece, a gente começa a ter uma outra percepção, um outro entendimento sobre tudo na vida. Eu sempre digo que na Umbanda não é só chegar, vestir o branco e girar. Existe todo um processo, um estudo, tudo tem resposta na Umbanda, né, gente? Eu comecei muito nova, com 14 anos, eu incorporei em casa, sempre falo isso, né? Conto pra vocês sempre que eu não tive problema nenhum em incorporar, foi de repente. Gente, eu não enxergava, eu não tinha problema para dormir, sempre dormi muito bem até hoje. Se eu me encostar agora, eu tô na rede aqui, se eu me encostar agora, eu pego no sono. E sou muito tranquila, sempre fui uma criança muito saudável. A única coisa que me acompanhou sempre na minha vida toda foi anemia. Eu sempre tive anemia, desde criança, mas sempre fui uma criança muito saudável, gente. E foi de repente que eu incorporei em casa, né, e recebi o seu Rompimato, foi a primeira entidade que eu incorporei. E na continuação, eu fui para casa do meu tio, onde eu iniciei e comecei a trabalhar com as outras linhas. E chegou o seu Exu Caveira, Dona Maria Padilha das Almas, Tia Maria Conga, Silvinha e a Maria Bonita. Foram as primeiras entidades que eu trabalhei e que me acompanham há muito tempo, gente. Gente, eu tive muitas casas de religião porque eu me mudei muitas vezes na minha vida, né? E nessas mudanças acabei mudando de casa, mas sempre as casas que eu tive foi um aprendizado sempre, né? A gente sempre aprende com os nossos irmãos, com as experiências de outras pessoas. Mas eu sempre falo que 70% que eu aprendi, os meus pais foram me preparando. E, gente, eu sempre fui médio de incorporação, né? Depois, com o tempo, fui abrindo as minhas outras mediunidades. Hoje eu sou uma média auditiva. Eu também tinha sempre fui uma média muito intuitiva, né? E visão eu sempre tive, mas, né, foram abrindo um leque e as coisas vão mudando, né? Com amadurecimento. Na Umbanda a gente vai praticando, a Umbanda é nas práticas que a gente aprende mais e tu vai aprendendo ali nas práticas, né? Muitos anos com meus guias trabalhando durante muito tempo, muitas vezes a gente não tinha um fio de conta, porque muitas vezes eu me afastei das casas, mas nunca me afastei dos meus pais. E muitas vezes eu não tinha um fio de conta e eu trabalhava para as pessoas com uma vela, gente. Já trabalhei até sem vela. Hoje eu não aconselho ninguém, gente, que a gente tem que firmar um anjo da guarda da gente e tem que estar tudo muito bem firme. Mas na época, gente, eu trabalhava para as pessoas. Acontecia uma situação, meus guias chegavam e trabalhavam, às vezes eu tinha uma vela só em casa, não tinha cachaça, não tinha nada, porque eu não tinha uma firmeza em casa. E nas casas de religião sempre trabalhando, passei por muitas obrigações, fiz todos os meus cruzamentos, né? Mas eu sempre cumpri com a minha fé, com o meu amor, né? Mas eu não tinha aquele compromisso, né, gente? Então eu fui resistindo muito tempo, foram anos trabalhando sempre para as pessoas, sempre, 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 durante muito tempo. E chega um momento que tu não consegue mais, né? A gente corre um risco muito grande de uma fraqueza. A gente precisa entrar para uma casa e ter todo um processo de desenvolvimento. Eu passei por tudo isso, mas como eu falei para vocês, eu me afastei muitas vezes e continuei sempre como médium ajudando as pessoas, porque já é de mim ajudar as pessoas. Isso é uma coisa que eu já trago comigo, né? Sempre ajudei, né? Sempre abri a minha porta, sempre benzi, rezei,
né? Cuidei das pessoas, fiz prece para as pessoas, sempre fui assim. Então, já nasci num berço espírita, que a minha família ajudou muito também pelo fato de todos, digamos, 70% da minha família é espírita. Então, a minha mãe é umbandista, então já venho de um berço, meu avô era cacique, sendo que eu sinto a ancestralidade no meu avô. Isso me ajudou muito, porque eu chegava nas terreiras, gente, antes de eu incorporar, que eu incorporei com 14 anos, quando eu escutava o tambor, né, o atabaque, meu coração parecia que ia soltar pela boca. Eu tinha muito medo das entidades, principalmente da esquerda. Eu chorava muito, porque eu tinha medo. Só que eu não entendia que, na verdade, eu estava sentindo era radiação. Eu achava que eu estava passando mal. E quando eu chegava nos lugares, as pessoas diziam, tu é médium? E um dia, numa casa, inclusive foi uma das casas que eu iniciei, né, que era o pai de santo do meu tio. Eu estava nessa casa, era uma gira de Exu, e o Exu caveira da casa chegou para mim e disse assim: tu não pode ter medo, filha, porque tu é minha filha. Como é que tu vai ter medo de mim? E ali eu fiquei sabendo que eu ia trabalhar com o seu Exu caveira, gente. Um ano depois, o seu Rompimato chegou, né, foi a primeira entidade que eu incorporei, e em seguida seu caveira se apresentou. E eu trabalho há anos com o seu Exu caveira, que é meu pai maravilhoso, que está sempre comigo, como todos os meus pais, sempre caminhando comigo em qualquer situação da minha vida. Eu sou muito grata por ter as entidades que eu tenho. Eu tenho uma egrégora muito grande, é muito gratificante, a gente aprende todos os dias e sempre que a gente precisa, esses pais estão ali. Gente, não foi fácil. Eu resisti durante um bom tempo, não da minha espiritualidade, não dos meus guias, mas de um compromisso. Sempre que eu fui, eu cumpri. Eu sempre fui muito séria na religião, muito honesta, mas durante um tempo, às vezes tu te afasta pelas situações da vida, situações que acontecem na vida da gente. Como eu falei, eu tive muito doente e a espiritualidade me levantou. E aí eu tive que assumir, e eu assumi de corpo e alma, né? Assumi mesmo. E eu achava sempre que eu ia ser filha, nunca achei que eu ia ser dirigente, né? Embora sempre que eu chegasse nas casas me diziam, tu tem coroa, tu vai ser mãe de santo, tu vai ser dirigente, eu sempre dizia não, eu sou filha, né? Não sou mãe. E hoje em dia sou dirigente de Umbanda, né? E a Umbanda é maravilhosa, gente, é um aprendizado, a gente aprende todos os dias, tu vai nascer e viver várias vezes e tu vai viver aprendendo sempre. E como eu digo, gente, para quem tá começando agora, iniciando, né? É normal, gente, o medo. Eu nunca tive medo da incorporação, porque comigo aconteceu, simplesmente aconteceu, eu não tive problema nenhum de incorporar. Eu já entendi que não era eu, que a entidade chega ali e trabalha, que não sou eu. Mas tem muitas pessoas que têm dificuldade na incorporação, por não entender. Gente, chega um momento que tu já conhece, os teus guias te conhecem, tu tem uma conexão tão grande com eles já nos conhecem, né? Nós que temos que aprender a conversar, nos colocar, a entender o que o nosso guia tem para dizer. Hoje em dia eu não preciso trabalhar, gente, incorporar para dar um passe numa pessoa. Os guias falam comigo, eu escuto que nem eu escuto vocês, né? Sendo uma média também auditiva, eu ouço muitos espíritos, mas eu tenho uma conexão muito grande com meus guias. E a minha egrégora é grande e quando eles se comunicam comigo, eu sei cada um qual é cada um e qual é o recado que eles estão me passando. Hoje em dia eu não preciso, gente, incorporar para fazer um trabalho, mas não foi sempre assim, né, gente? Com o tempo a gente cria essa intimidade, né? E a gente vai amadurecendo, né? E hoje em dia eu tenho uma facilidade para me comunicar, né? E é muito bom, gente. Então quem entra na Umbanda, geralmente quando visita uma vez, sempre acaba voltando. Se o teu coração tocar como o meu, começar a tocar, quase sair da boca quando o atabaque toca, pode ter certeza que tu sente aquela energia que o teu lugar é ali. E muita gente que tem medo, que tem preconceito por não conhecer, por não saber, né? Nossa religião é uma religião linda. Venham conhecer, venham aprender, venham conhecer. O único risco que vocês correm é de voltar sempre, gente. E é muito bom, gente, é muito bom. A Umbanda para mim é maravilhosa. A Umbanda para mim é a minha vida, né? Os caboclos preto velho, né? As crianças, né? O povo da rua.
E como eu tenho muitas linhas de trabalho também, está sendo um aprendizado muito grande com essas linhas também, novas que chegaram. A que eu não fui preparada antes nas outras casas que eu tive, então está sendo uma escola para mim, né, gente? E é muito bom, gente. O Saravá, nossa Umbanda. Axé.